Muitas vezes me perguntei por que não teria existido um escritor do século XVIII, e houve tantos em Minas, que pusesse por escrito essa grandiosa e comovente história. Mas a 200 anos de distância, pode-se entender por que isso não aconteceu, principalmente se levarmos em conta a importância do traumatismo provocado por um episódio desses. Em tempos de duros castigos, severas perseguições, lutas sangrentas pelas transformações do mundo, em grande parte estruturada por instituições secretas de invioláveis arquivos. Também muitas vezes me perguntei se devia obedecer a esse apelo dos meus fantasmas, tomar o encargo de narrar a estranha história de que haviam participado e de que me obrigaram a participar também tantos anos depois, de modo tão diferente, porém com a mesma ou talvez maior intensidade. São palavras da própria Cecília Meirelles. Aqui conversaremos sobre O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília. É uma edição aqui da Editora Global muito boa, compensa bastante comprar, porque nela nós temos a cronologia, né, a vida e obra da Cecília, temos uma fortuna crítica muito intensa, né, temos muitos teóricos literários brasileiros bastante renomados, e temos também uma parte chamada Como Escrevi o Romanceiro da Inconfidência. Faz parte desse trecho que eu acabei de ler, da Cecília falando do que ela escreveu e como ela escreveu o romanceiro, qual foi a intenção dela e as sensações dela ao escrevê-lo. Então compensa bastante. O Romanceiro da Inconfidência foi escrito em 1953, só que a gente precisa entender o que aconteceu para Cecília escrevê-lo, né? Por um propósito jornalístico, ela foi para Ouro Preto, que era a antiga Vila Rica, né? E ela foi cobrir acontecimentos da Semana Santa. E estando lá, cobrindo esses acontecimentos com um propósito jornalístico, ela se sentiu 200 anos atrás, como se tivesse viajado no tempo, né? Ela foi tomada por uma catarse ali, ela se sentiu muito emocionada e, como se tivesse viajado no tempo, percebeu-se na última Semana Santa dos Inconfidentes, em 1749, né? Antes de serem todos assassinados, enfim, acontecer todas aquelas problemáticas na Inconfidência Mineira. Então, gente, ela realmente se colocou ali no cenário e fez o cenário fazer parte dessa história. Ela brinca bastante com as coisas, como o próprio Alfredo Bozzi diz aqui na Fortuna Crítica. O Romanceiro da Inconfidência é um escrito que ele vai abraçar todas as diversidades e ele vai fundir os objetos de vocação. Então, a gente vai perceber aqui que existem pessoas, né, que são esses personagens, que ela consegue incorporar dados históricos com os elementos inventivos, então envolve os misticismo aqui, o folclore, prosopopeia, sabe? Tem bastante coisa muito rica aqui. E ela apresenta cortes periódicos, onde existem mudanças de ambiente, mudanças de figura e elementos dentro da natureza que vão compor essa história e fazer essas mudanças de paisagem. Então, compensa bastante prestar atenção nisso também. E tem acontecimentos isolados que envolvem também ciclos históricos. Então é bem interessante porque, ao invés dela se pegar ali como terceira pessoa e falar a respeito dos acontecimentos, não, os acontecimentos muitas vezes falam por si, né? Então é bastante interessante. Tem um trechinho aqui que fala um pouquinho a respeito dessa personificação da Cecília, né? Ela dá emoção, ela faz com que o cenário ele participe dessa história, né? Então a gente percebe uma Minas Gerais, a gente percebe a própria Vila Rica, as árvores, as sombras, o abismo, a paisagem como personagens dessa história também. Vou ler um trechinho aqui de um dos romanceiros para vocês terem uma ideia. Por isso descem as aves, de distantes céus intactos, sobre corpos sem socorro, pelas sombras apunhalados. Por isso nascem capelas no mundo espanto dos matos, onde rudes homens duros depositam seus pecados. Por isso o vento que gira assombra as onças e os veados. Seu sopro antigamente era perfume tão grato e agora é cheiro de morte, de feridos e enforcados. A gente percebe que o vento deposita sentimentos na mata. Esse mecanismo ele acontece com a sombra, né? Tem alguns trechos muito interessantes, como homens rudes depositam seus pecados na mata. Se ele deposita ali,
a mata tem essa aderência, né? Ela pega, ela suga, né? E aí a mata sente esse pecado, né? Então é uma atribuição de sensação humana a coisas inanimadas, né? Que a gente chama de prosopopeia, né? Ou de personificação. Tem também as sombras da mata, que vão observar esses personagens e essa história que está acontecendo, né? Então eles também sentem, eles observam. O perfume do mel, ele é delicado, certo? O olhar, que é um abismo, né? Então o abismo, o próprio abismo, ele se vê como abismado. Os índios aí, partindo por uma questão mais mística, eles calculam, né, os ventos e as chuvas, né? Então existe aquela parte mais mística envolvendo os povos ali, que também fizeram parte da Inconfidência, né? E os rios e as selvas são pasmados, né? Então eles são pasmados, eles sentem os pasmos porque eles percebem o que está acontecendo, né? Então são personagens que muitas vezes vão trazer esse elemento inventivo, esse elemento folclórico dentro da história, né? Para poder se cruzar com os personagens históricos mesmo que a gente conhece estudando história. Então compensa bastante porque você percebe as diferentes perspectivas da Cecília e o quanto ela foi sensível quando ela executou, quando ela foi escrever esse livro, né? Porque ela usa tudo a favor dela ali. Então acredito que tenha sido um momento assim de realmente extrema sensibilidade, muito intenso para ela conseguir fazer com que todos esses personagens se entrelaçem nessa história. Eu falei um pouquinho já sobre o Alfredo Bozzi, né, sobre o que ele considera da obra, né, bastante rica por conta desses elementos, desses objetos de evocação da Cecília. E agora eu vou citar um pouquinho os personagens que nós temos aqui, tá? Eu vou lê-los por quê? Porque a nossa Fortuna Crítica, o Darcy Damasceno, ele fala a respeito de todos os personagens que não são elementos inventivos da Cecília, né? Que são personagens históricos mesmo. Para vocês terem uma ideia, como ela traçou o romanceiro da Inconfidência segundo a história, né? Ela também traçou a vida de todos esses personagens que nós conhecemos que fizeram parte da Inconfidência Mineira. Então, nós temos aqui o Conde de Assumar, né, ou de Assumar. Em julho de 1720, né, Dom Pedro de Almeida, que é o próprio Conde de Assumar, tornou-se governador de Minas Gerais. Ele entrou em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e mandou incendiar as casas dos principais chefes da rebelião que ali estavam no mês anterior à chegada dele, né? O Felipe dos Santos, que era um chefe rebelde, foi enforcado e esquartejado nesta época, a mando aí do Conde Assumar, né? Tem a Bárbara Eliodora, que é a mulher do Inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto. Temos também o sapateiro Capanema, que ele foi denunciado e preso em virtude de propagar rumores alusivos à expulsão dos portugueses. Temos também o Cláudio Manuel da Costa, apontado como um dos cabeças da frustrada rebelião de 1789. Enforcou-se poucos dias depois de ser preso. Temos também o Domingos Fernandes Cruz, né? Aqui nós temos uma sequência dos 3 domingos, né? Os 3 domingos da Inconfidência. Um deles é o Domingos Fernandes Cruz, que é o dono de casa, em que foi preso no Rio de Janeiro o Tiradentes, né? Temos também o Domingos Rodrigues Neves, que é o encarregado de conduzir para Minas Gerais o despojo de Tiradentes. E os últimos 2 domingos, né? Que na verdade são 4, o Domingos da Silva dos Santos e o Domingos Xavier Fernandes, que são pai e avô, respectivamente, do mártir da Inconfidência, né? Nosso Tiradentes. Temos também o Inácio José de Alvarenga Peixoto, que é considerado como um dos principais chefes da conjuração. Foi desterrado pelas terras africanas, era tenente-coronel de cavalaria e poeta de grandes méritos. Temos também o João Fernandes, que é um rico contratador de diamantes, a quem muito perseguiu o Conde Valadares, né? O João Fernandes, ele é conhecido aí por ser o amante da Chica da Silva, certo? Temos também o Joaquim José da Silva Xavier, né? Que é o próprio Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis, que constitui a figura negra da Inconfidência, né, no sentido antagônico aqui, em virtude de ter sido o denunciante, junto ao Visconde de Barbacena, dos planos de rebeldia que tramavam em Vila Rica na época. E também a Juliana de Mascarenhas, que é uma jovem de Moçambique que veio a casar-se com o poeta Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil.
Temos a Dona Maria I, que é a rainha de Portugal, que enlouqueceu aqui no Brasil, né? Temos a Marília, que é a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que foi cantada em verso sobre o nome de Marília. E pelo noivo Tomás Antônio Gonzaga, que se chamava poeticamente de Dirceu. Temos a Maria Ifigênia, que é a filha do José de Alvarenga Peixoto e da Bárbara Eleodora, que é chamada nos versos aqui como a princesa do Brasil. Temos também o padre Rolim, implicado como um dos principais fomentadores do movimento de rebeldia contra a dominação portuguesa, e foi recolhido preso para Lisboa. Padre Toledo, né? Nós temos o segundo padre aqui, que teve o mesmo destino do padre Rolim, em vista de ser apontado como partidário da insurreição. Temos também o Tomás Antônio Gonzaga, que é um homem de estudos, uma figura de relevo da magistratura de Minas Gerais. Ele foi denunciado como um dos elementos de maior projeção da conjura e se preparava contra a coroa portuguesa. O Vicente da Mota, que passou a história como um dos acusadores de Tiradentes, e, por fim, o Alferes Vitoriano Veloso, preso como cúmplice na tentativa de rebelião por tentar passar recados. Então, o Darcy Damasceno ele dá esses personagens para a gente, bem picadinho, né? Ele fala a respeito desses personagens que fizeram parte aqui da época da Inconfidência Mineira, e Cecília cita todos eles, né? Os romanceiros dela falando da Chica da Silva, o envolvimento da Chica da Silva aqui é fantástico, vale muito a pena entrar em contato. Por fim, para vocês sentirem um pouquinho do gostinho da sensibilidade da Cecília, eu vou ler o meu poema favorito, romanceiro, que é o romance 31º, ou, como ela chama, De Mais Tropeiros. Aqui passava um homem, e como o povo se ria, reformava este mundo, em cima da montaria, tinha o machinho Rosílio, tinha o machinho Castanho, dizia, não se conhece país tamanho? Do Caeté à Vila Rica, tudo ouro e cobre. O que é nosso vão levando, o povo aqui sempre é pobre. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, não passava de alferes, de cavalaria. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande, tudo isto vai levar volta, eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa. Bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Liberdade ainda que tarde nos prometia. E cavalgava o machinho, e a marcha era tão segura. Uns diziam que coragem, e outros que loucura. Lá se foi por esses montes o homem de olhos espantados, a derramar esperanças por todos os lados. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, ele na frente falava, e atrás a sorte corria. Dizem que agora foi preso, não se sabe onde. Por umas cartas entregues ao vice-rei e ao visconde. Parecia loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro sem que desagrade? Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. No entanto, a sua passagem, tudo era como alegria. Mas ninguém mais se está rindo, mas talvez ainda aconteça que ele por aqui não volte, ou que volte sem cabeça. Pobre daquele que sonha fazer bem, grande ousadia, quando não passa de alferes, de cavalaria. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. Bom, espero que vocês tenham gostado da conversa que tivemos um pouquinho sobre o Romanceiro da Inconfidência. Entre em contato com livros, tá? Essa editora, ela realmente não deixou a desejar. Tá muito bem feita essa edição. E é isto. A gente se vê na próxima conversa literária. Tchau, tchau.